Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer algumas informações do Flamengo, e você que está chegando a primeira vez no canal Deco SRN, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação. Lembrar vocês também do telefone que tem na descrição do nosso vídeo. É fácil para que você possa receber via WhatsApp. É só cadastrar esse número, mandar o seu nome, DDD e celular. O número é o último que está na descrição do vídeo, tá? O canal Deco SRN disponibilizou a todos os inscritos esse número para que possa receber os nossos links, as nossas informações. Nação rubro-negra, então, vamos falar basicamente sobre dois assuntos, tá? O primeiro deles, de novo, dirigentes de clubes querendo menosprezar o Gabigol, falar coisas que não deveriam e depois taxam o Gabigol, de problemático, disso, daquilo, mas às vezes é difícil de você, segurar tudo de uma maneira tranquila, E a gente vai falar também sobre a questão do Renato Gaúcho com o Jorge Jesus. São dois assuntos, O Jorge Jesus falou que o Renato Gaúcho não irá conquistar os títulos que ele conquistou, Isso é um ponto. E o Renato Gaúcho ontem respondeu. E vai além, 5 ídolos do Flamengo falaram sobre essa situação. Então vocês saberão tudo o que aconteceu em relação a isso. Acho que os ídolos mandaram muito bem, todos acreditando no potencial do Renato Gaúcho. Vocês saberão também qual a resposta do Renato para essa situação. Então vamos começar o nosso vídeo, primeiramente avisando a vocês que o Kennedy está chegando ao Brasil, vai direto para São Paulo, onde o Flamengo se encontra, e amanhã às 11h30 da manhã será apresentado à torcida do Flamengo, Transmissão pela Flá TV. Então Kennedy, jogador que amanhã estará se apresentando oficialmente ao Flamengo às 11h30 da manhã. Então essa é a primeira informação. Sobre o Bruno Henrique, muita gente que nos pergunta. O Bruno Henrique teve um problema na coxa, sentiu dores na coxa, mas não foi diagnosticado nenhuma lesão, Esse é um ponto. Então quem está nos perguntando, Deco, tem alguma lesão? Não, o Flamengo disse que não, que está fazendo o tratamento devido para voltar o mais rápido possível. Não falaram nada dele fazer exame, beleza? Esse é um segundo ponto, Gostaria de falar uma outra coisa aqui, que eu achei interessante colocar aqui para vocês. Torcedores do Santos desesperados pelo futebol apresentado pelo Flamengo. E aí estão pedindo até para o time não entrar dentro de campo, para ter WO, isso aí saindo em todas as redes sociais. Normal, O torcedor aí entra no clima da zoeira, mas achei interessante colocar isso para vocês. Mas vamos lá falar agora sobre os assuntos prioritários, Primeiramente, sobre a questão do Gabigol, novamente na Arena do Grêmio, dirigentes falando besteira ao jogador Gabigol, o chamando de marginal, clandestino. Eu acho que isso aí deveria acabar no futebol. O juiz deveria ter colocado na súmula. Mas o mais fácil não é colocar os dirigentes na súmula. Aí vão falar que o Gabigol respondeu, que mostrou o número 5 para eles, e aí estava lá vibrando pra caramba, falando vamos. E aí infelizmente tomou um cartão amarelo porque foi comemorar com o Rodinei o terceiro gol dentro de campo. E aí com o Gabigol é normal que a regra seja feita, Difícil é com um jogador como o Wanderson, que ontem foi lamentável a postura dele, precisou bater pra caramba para ser expulso, quase quebrar jogador, quase quebrou o Everton Ribeiro, quase quebrou o Vitinho para ser expulso. Mas aí esse aí não recebe cartão, é diferente. Só com o Flamengo que acontece essas coisas com o Gabigol. Talvez se o Gabigol jogasse no Grêmio, isso aí não aconteceria. Mas enfim. Aí o caso é o seguinte, depois dessa questão, dessa treta, vem um narrador do Sul chamando o Gabigol de trouxa. Cara, é lamentável a falta de postura de alguns profissionais, cara? Para alguns é até hilário o cara lá perdendo a estribeira, mas eu acho uma falta de respeito, uma falta de educação que hoje certas pessoas têm, que é o caso, por exemplo, do
nesse caso do Gabigol, com os dirigentes do Grêmio, o cara não soube o que os dirigentes do Grêmio falaram para ele. Imagina se você chamar de marginal, você vai ficar calado, seu sangue não vai subir, não vai esquentar. Ah, pelo amor de Deus, aí vem o cara lá e chama o Gabigol de trouxa, né? Enfim, é uma situação que a gente gostaria de passar aqui para vocês. Por quê? Porque isso às vezes me deixa preocupado. Porque numa situação dessa, que o juiz pega, acaba falando que é má conduta do Gabigol e acaba o expulsando numa partida, né? Então o Gabigol tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. O outro assunto que gostaria de debater, né, a questão do Jorge Jesus, que para mim foi totalmente desnecessária as palavras dele, né, antes mesmo do João Venturi acabar de fazer a pergunta sobre o Flamengo, falando que o Renato havia acabado de chegar, sobre os títulos, ele falando, o Renato ainda não conquistou os títulos que você conquistou, e ele falou, não, nem vai conquistar, tentando minimizar qualquer tipo de feito do Renato Gaúcho, né? E aí o Renato Gaúcho ontem na entrevista coletiva foi perguntado sobre o assunto, e ele saiu pela tangente, corretamente. Falou que o Jorge Jesus tem muito respeito por todos, conquistou tudo no Flamengo, mas o Renato Gaúcho falou que ele tem o seu valor, que ele sabe da capacidade dele, que ele tem totais condições de conquistar tudo e conquistará, né? Ele falou ontem, e conquistará coisas importantes no Flamengo, né? Achei totalmente desnecessário o Jorge Jesus. Talvez o Jorge Jesus estivesse com o Renato engasgado na garganta naquela época, né? Que ele era treinador do Flamengo e o Renato treinador do Grêmio, mas sinceramente, cara, desnecessário totalmente o posicionamento do Jorge Jesus. E aí, né, alguns jogadores resolveram falar, foram perguntados se o Renato tinha condição ou não e resolveram falar. Então a gente vai trazer aqui para vocês o que o Zico falou, o Júnior, o Raul, o Bebeto e o Romário, tá? Então vamos começar pelo Zico. Ele botou assim, entre aspas, Renato está bem perto da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileiro. O futebol dá muitas voltas. Tudo pode acontecer. Capacidade e qualidade o Renato tem para, com esse time que tem na mão, conseguir todos os títulos que são possíveis de alcançar. Está bem perto não só da Libertadores, como da Copa do Brasil e do Brasileiro. Na vida não se pode dizer que o outro não vai conseguir isso ou aquilo. Realmente foi um feito muito grande que o Jorge Jesus conseguiu, mas outros podem conseguir também. Muitas vezes demora, às vezes não. O time está jogando muito bem, podem muito bem conseguir essas conquistas aí. Palavras do Zico. Agora do Júnior, que foi mais enfático. Entre aspas, prepotência do Jesus. Renato tem condições de fazer esse time campeão mundial. Abre aspas. Foi uma declaração fora de hora e de contexto. Parece uma demonstração de soberba, de prepotência por parte do Jorge Jesus, que não precisa disso, pois já entrou na história do Flamengo. É um dos grandes treinadores, principalmente pelos resultados e a forma como o time jogava, que encantou a todos. Renato tem um mérito muito grande nessa sua chegada, que foi resgatar um pouco do que aquele time fazia. Não consegue com a mesma assiduidade, mas os resultados são bastante favoráveis, ainda mais agora que chegaram alguns reforços. Mesmo não conseguindo fazer o time jogar como em 2019, comandado por Jesus, Renato tem plenas condições de fazer esse time campeão da Libertadores e campeão mundial. E será que ele não vai ser considerado igual ou melhor então do que Jorge Jesus? E é essa pergunta que fica no ar. Pergunte ao torcedor do Flamengo se Renato não vai estar, como diz o Bruno Henrique, em um outro patamar caso ele conquiste esses títulos. O Raul Plasma, entre aspas, Jesus teria gritado, Renato preferiu pensar. O jogo de ontem mostrou que Renato pode repetir a história de Jesus. O Renato, entre aspas, jogou muito, foi inteligente ao esperar terminar o primeiro tempo para mexer no time e ao tirar o Arrascaeta foi ousado como precisava ser. Mesmo com 10 jogadores em campo, não abriu mão de ganhar a partida. O Jorge teria gritado muito nessas condições, o Renato preferiu pensar. Teve calma como deve ser quando se sabe que há recurso no banco de reservas. Já o Bebeto diz assim, Jesus não pode falar isso, olha como o time está jogando. Ele não pode nunca falar isso,
ele é Jesus, mas não é Jesus, né? Risos. Claro que ele, Renato, tem condições de fazer. Fez história no Grêmio e pode fazer no Flamengo também. Eu não tenho dúvidas disso. Já vem demonstrando. Olha como o time está jogando para cima, buscando gol a todo momento. Eu tenho certeza que Renato pode fazer história ainda maior do que foi a de Jorge Jesus. Tenho certeza até pela capacidade dele. Sou fã do Renato, torço muito por ele. Estamos felizes, todos nós rubro-negros estamos. Olha o Bebeto falando. E o último comentário do Romário: Renato tem condição de fazer a história até mais bonita do que a de Jesus. Entre aspas, a história que o Jorge Jesus fez no Flamengo é uma história muito bonita e com certeza vai ficar marcada. Mas é claro que o Renato tem total condição de fazer a história até mais bonita. Vai depender muito do tempo que ele vai conseguir ficar no Flamengo e das conquistas. Acredito que o time do Flamengo é um time de alto nível e pode sim conquistar tudo que foi conquistado com o Jorge Jesus. Então essas foram as palavras, né? Realmente eu acho que o Jorge Jesus passou um pouquinho do ponto. Foi que o Júnior falou, todo mundo sabe que ele está marcado na história do Flamengo, não precisa tentar desdenhar do trabalho dos outros. Parece que tem medo do que alguém chegue e acabe conquistando mais do que ele conquistou. Ele deveria ter um carinho maior pelo Flamengo e esperar que alguém possa sim passar ele, até mesmo porque o Flamengo é maior do que tudo, do que todos. Entendeu, Jorge Jesus? Beleza? É isso aí, nação. Então até daqui a pouquinho no Mengão 20h30, tá? Conta aí com a audiência de todos vocês, tá? Comigo, Marquinhos Assunção, homem da informação, André Rocha do Flanato. Beleza? Então até daqui a pouquinho. Fiquem com Deus, não esqueçam de se inscrever no canal, deixarem seu like, compartilharem com os amigos, acionarem o sininho de notificação. Tamo junto, valeu nação, abraço, fui!